Pais fracos para os filhos são aqueles pais que não assumem a posição de darem alguma referência para os filhos na vida. Uma vez que o pai e a mãe são pessoas que, obviamente, pessoal, chegaram primeiro, chegaram antes dos filhos, é esperado minimamente que os pais deem alguma referência, algum direcionamento. E por que eu estou falando isso aqui? Eu tenho recebido tanto pais quanto filhos em processos terapêuticos, tanto na cidade de Uberlândia, onde eu atendo gente da região do Triângulo, Goiás e outros lugares, quanto também no sul de Minas, na cidade de Pouso Alegre, onde eu atendo pessoas do interior paulista, de toda a região do sul de Minas, etc. Então, os atendimentos também acontecem online. Eu tenho atendido nesses últimos anos muitos pais e muitos filhos de todas as idades. E fica muito claro para mim ter um posicionamento aqui para você. É apenas um posicionamento, um ponto de vista, não quer dizer que isso seja uma verdade absoluta. Porém, pelo fato de eu ter uma formação bem sólida em psicanálise, 5 anos de formação, aprofundamento em psicologia geral, pós-graduação em psicologia sexual, etc., eu quero me posicionar dizendo o seguinte para você. Hoje, o que eu mais percebo é que os pais precisariam ser referências para os filhos. Precisariam e precisam dar direcionamentos. Talvez você pense assim, mas Aloísio, assim se o pai e a mãe ficarem dirigindo a vida dos filhos, será que não vai tirar a autonomia do filho pensar, do filho e a filha tomarem decisões? Não, inclusive não é dirigir a vida do filho, como eu disse. No início, sim, você dirige. Filhos pequenos, você precisa ensinar aquilo que é permitido socialmente, a forma de comer, de sentar-se à mesa, etc. Dar alguma referência, você dirige. Mas a partir daí, a partir de um momento em que os filhos começam a ter alguma maturidade, é importante que os pais deem referências e mais, que sejam referências. O que um filho, o que uma filha espera de pais? Espera exatamente limites, espera referências. E aqui não tem nada a ver com o pai e a mãe serem aí verdadeiros castigadores dos filhos. Não se trata disso de forma nenhuma. Aqui se trata exatamente de o pai e a mãe terem um posicionamento em que o filho e a filha possam olhar para trás, para os pais, certo? E sentirem, poxa, ali tem uma referência. Eu não preciso, eu enquanto filha ou filho, não preciso seguir 100%, mas é uma referência. Então, o que acontece é que pais fracos não conseguem. Pais fracos não conseguem ser referências ou dar referências para os filhos. E aqui eu quero enfatizar muito isso. Trata-se de um ato de profundo amor à filha e o filho. Eu estava atendendo, certa ocasião, um pai e uma filha já adulta, que já era mãe, inclusive. E a filha reclamou, já vinha reclamando há muito tempo do pai, causando algumas dificuldades, dissabores, dificuldades no relacionamento com o pai, porque a filha cobrava a ausência do pai, porque o pai e a mãe haviam se separado quando aquela filha era pequena. Ora, a separação daquela mãe e daquele pai é uma questão do pai e da mãe, certo? É uma questão dos adultos. A filha, sabe-se lá por quais razões inconscientes ou conscientes, ela passou, a partir de um certo momento, a ter uma atitude de extrema cobrança do pai, porque culpando o pai pelo próprio, vamos dizer assim, enfraquecimento profissional daquela filha.
tratava-se de uma filha, né, uma pessoa razoavelmente jovem, mas já bem adulta, que não demonstrava assim muita força e perseverança na carreira profissional. Preferia viver tanto durante muitos anos às custas do próprio pai, né, e também das custas da mãe, né? Então, o que acontece? Quando isso veio à tona na terapia, foi muito interessante, muito forte esse momento em que a filha reclamava da ausência do pai, da ausência afetiva, por razões óbvias. Os pais tinham se separado, o pai teve que trabalhar em lugares distantes, não tinha como conviver o tempo todo com aquela filha, mas a filha insistia em cobrar e reivindicar, e colocando na conta do pai todo o fracasso daquela filha enquanto profissional, suas tristezas, suas dificuldades que todo adulto tem. E surpreendentemente, então, o pai disse de uma forma muito tranquila, muito firme, durante o processo terapêutico ali que eu faço com a filha, né, com o pai, ou às vezes da mãe, com o filho e por aí afora, né? O que acontece? Depende do que é necessário. Muitas vezes tem que fazer o atendimento ali do pai e da filha, ou do pai e do filho, entendeu? Como pais e filhos podem fazer a terapia junto, pelo menos no método de terapia breve que eu trabalho para filhos e pais. E o pai, então, surpreendentemente, disse o seguinte: eu também, minha filha, eu me arrependo profundamente de não ter tido a oportunidade de conviver com você durante o seu processo de crescimento desde criança. E a filha, com os olhos abertos, mostrando assim uma surpresa, ficou assim calada, e o pai continuou e disse: eu tenho realmente isso comigo, porque hoje eu vejo, minha filha, que você não tem um direcionamento na vida, não tem um caminho, porque certamente eu faltei nesse quesito aí. E eu vou dizer para você, filha, disse o pai, se eu tivesse convivido com você, você certamente teria sido incentivada a trabalhar, a olhar para a sua carreira de uma maneira tão séria quanto aqui eu olho, disse o pai, e você não estaria aqui me cobrando assim. A filha refletiu, baixou os olhos e deu para perceber claramente que ela passou a refletir naquela fala do pai de uma maneira mais profunda. E algumas sessões depois, ela própria chegou e disse: eu elaborei aquilo que meu pai falou, e eu sinto que realmente me faltou uma referência maior, e que não tem nada a ver eu, filha, culpar meu pai ou mesmo a minha mãe por aquilo que eu não estou dando conta na minha vida. Então veja, por mais confuso que isso possa parecer, porque eu estou pegando apenas um recorte do processo para contar essa história para você, naquele momento o próprio pai percebeu que faltou para a filha uma referência, uma disciplina, colocação de limites, uma vez que aquela filha, mesmo sendo já adulta, com praticamente 40 anos, mostrava-se uma pessoa sem disciplina nenhuma, sem organização da vida, inclusive viveu muito tempo, né, da pensão alimentícia que o pai dava e também às custas da própria mãe. Então, eu estou fazendo esse recorte muito pequeno aqui para você, para dizer, é fundamental o pai e a mãe serem fortes. Fortes não é castigar ninguém, é apenas ser e dar referência. Se você gostou e achou útil, compartilhe. Um abraço do Aloysio Alves e até a próxima!